futebol dos anos 2000 não é apenas uma coleção de momentos marcantes e grandes jogadores, claro, é uma verdadeira era que permanecerá para sempre no coração dos torcedores. É verdade, com certeza é verdade. Recordamos esses tempos com nostalgia, pois foi quando o futebol estava cheio de magia, drama, emoções reais. Hoje o jogo mudou, tornando-se mais profissional, mais tecnológico, mas sempre sentiremos falta da época em que grandes jogadores e momentos inesquecíveis criavam verdadeiras lendas, que até hoje existem. Umas não, umas sim. Neste vídeo vamos relembrar os momentos mais marcantes da era. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like se você gostou. Eu espero por você. Bom, a grandeza de Zidane, de jogador a treinador. Vamos lá saber mais sobre essa lenda. Para a nova geração de fãs, Zinedine Zidane é, acima de tudo, um treinador bem-sucedido que levou o Real Madrid à vitória na La Liga dos Campeões por 3 vezes consecutiva. Bom, mas na virada do século, sua carreira como jogador foi igualmente impressionante, claro. Zidane era a personificação da elegância em campo, seu incrível senso de bola, passes preciosos se tornaram lendários. Seu gol de cabeça na final da Copa do Mundo de 1998, bem como o famoso gol contra o Bayern em 2002, são momentos que viverão eternamente no coração dos torcedores. Mas Zidane não era apenas um executor, ele era um arquiteto do jogo, criando espaços, oportunidades, onde parecia não haver como jogador. Ele se despediu em grande estilo, como todos lembramos nesse caso, sua cabeçada no peito do provocador Materazzi na Copa do Mundo de 2026. Puxa! Bom, liberdade e improvisação de Ronaldinho. Bom, o futebol atual tornou-se mais estruturado e previsível, com esquemas táticos, estratégias dominando todos os níveis. Mas na época de Ronaldinho, o futebol era mais livre, nesse caso, e menos restrito, digamos, né? O brasileiro jogava com tanto entusiasmo e leveza, paixão, que cada aparição em campo se transformava em um espetáculo. Ele não apenas driblava defensores, ele os humilhava com a sua habilidade, fazendo até mesmo adversários mais dignos sorrirem com suas jogadas. Ronaldinho. Momentos lendários como seu gol contra o Chelsea na Liga dos Campeões, né? Ou as ovações no Santiago Bernabéu após o seu hat-trick contra o Real Madrid são exemplos de como Ronaldinho não apenas jogava, mas criava arte em campo. Eu lembro muito bem de todos tentando, imitando seu estilo. Muitos se apaixonaram pelo futebol graças a Ronaldinho. Cara, me conta aí, você também? Bom, árbitros carismáticos e a era de Pirling Colina. Vamos falar. Bom, Pirling Colina não apenas mudou a percepção do papel do árbitro, mas também a própria abordagem do apito. Vamos lá ser sinceros. Seus olhos perspicazes, vontade de ferro e autoridade indiscutível o tornaram um dos árbitros mais respeitados de todos os tempos. Quando Colina estava em campo, os jogadores sabiam que a ordem seria restaurada. Nesse caso, independentemente, claro, né, das circunstâncias, bom, na época em que a tecnologia não desempenhava um papel significativo nas decisões, digamos, sua intuição e experiência eram inestimáveis. Colina não apenas, né, era um juiz, ele era um símbolo de justiça e controle rígido, conseguindo equilibrar severidade, humanidade, mesmo nos jogos mais tensos, galera. Bom, mestres das faltas, Juninho, Beckham e Roberto Carlos. Bom, quando falamos de faltas no início dos anos 2000, né, imediatamente vem à mente os nomes de Juninho, pernambucano nesse caso, David Beckham e Roberto Carlos. Esses jogadores não apenas chutavam o gol, mas transformavam as faltas em verdadeiras obras de arte. Juninho, por exemplo, né, ele podia marcar
de qualquer ponto, independentemente do ângulo ou distância. Era incrível. Beckham, com a sua técnica perfeita e famosa, né? O famoso chute curvado, ele transformava as faltas em arte. E Roberto Carlos, conhecido por seu incrível chute com o lado externo, né, do pé, impressionava não só pela força, mas pela habilidade de direcionar a bola em trajetórias inimagináveis. Bom, como seu gol contra a França, né, que desafiou todas as leis da física. Sim, essas execuções estavam sempre no mais alto nível e cada falta era realmente um evento incrível. Andrei Harvey e Andrei Shevchenko. Bom, dois ícones do espaço pós-soviético. A história de Andrei Shevchenko, nesse caso, são verdadeiras lendas, nesse caso. Eles inspiravam uma geração inteira de jogadores do espaço pós-soviético, nesse caso. Arshavin, apesar do seu tardio, né, debut na Europa, rapidamente se tornou uma estrela da Premier League, impressionando a todos com a sua velocidade, visão de jogo, habilidade em marcar gols decisivos. Bom, seu quadro, né, os seus 4 gols, nesse caso contra o Liverpool, foram um dos momentos mais marcantes da história da EPL. Shevchenko, por sua vez, tornou-se um ícone do Milan, ganhando a bola de ouro, nesse caso, e provando que como um jogador, nesse caso, né, sendo ucraniano, poderia ser o melhor do mundo. Suas correrias não são tão históricas nesse caso como seu sucesso. Exemplos de como perseverança, talento podem mudar o futebol. Carisma dos goleiros. Oliver Kahn e James Lehmann. Goleiros sempre foram figuras especiais no futebol, mas no início dos anos 2000, Oliver Kahn e James Lehmann se destacaram até mesmo entre seus colegas. Kahn, que literalmente incorporava agressividade, vontade de vencer, era um verdadeiro líder em campo. Um verdadeiro líder em campo. Seu famoso, né, rugido e determinação em seus olhos assustavam não apenas atacantes, mas também os seus próprios companheiros de equipe. Lehmann, embora mais calmo que Kahn, também podia entregar uma performance incrível. E sua contribuição para a temporada invicta do Arsenal é inestimável. Esses dois goleiros não apenas jogadores, né, não apenas foram jogadores, né, eram verdadeiros comandantes de campos, capazes de inspirar a equipe para a vitória ou salvar o jogo de momentos mais decisivos. Galácticos do Real Madrid, brilho e problemas. O elenco estelar no Real Madrid, sob a administração de Florentino Pérez, é um exemplo de como ambição e grandes investimentos podem criar um espetáculo inesquecível, galera. Zidane, Beckham, Figo, Ronaldo, todos esses jogadores, nesse caso, dispensam apresentações, digamos, né? Cada um deles era uma estrela de nível mundial. E reunir todos em um único time parecia um verdadeiro milagre do futebol. No entanto, apesar da abundância de talentos, a equipe enfrentou problemas em campo. Personalidades e egos se sobrepuseram e os galácticos não conseguiram dominar como se esperava, né? Afinal de contas, tanta lenda junta. Essa história continua a ser um exemplo brilhante de que mesmo os maiores jogadores precisam de harmonia e trabalho em equipe para alcançar o sucesso. Bem interessante. Bola de ouro. Antes da era de Messi e Ronaldo. Bem interessante. Os tempos em que a bola de ouro podia se ganhar por jogadores de qualquer posição, de qualquer país e clube, permanecem na memória como um período de verdadeira intriga e diversidade. Ao contrário da realidade atual, né, onde o prêmio, né, que é quase monopolizado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no início dos anos 2000, bom, a gente viu que jogadores variados como Pavel Nedved, Fábio Cannavaro e Ronaldinho venceram o prêmio. Cada um deles trouxe algo único para o futebol.
E suas vitórias foram um símbolo de que o jogo não é apenas sobre gols e vitórias, galera, mas também sobre o impacto no futebol como um todo. Esse período mostrou que o prêmio pode refletir não apenas talento individual, mas também a contribuição para o sucesso da equipe e o desenvolvimento do futebol. Revolução tática, nesse caso Mourinho e Guardiola. No início dos anos 2000, o mundo do futebol foi tomado por inovadores táticos como José Mourinho e Pep Guardiola. Bem verdade. Mourinho, com sua abordagem pragmática e rígida, levou o Porto a uma vitória surpreendente na Liga dos Campeões e depois transformou o Chelsea, tornando-o uma das equipes mais poderosas da Europa. Sua abordagem ao jogo baseava-se em disciplina, flexibilidade tática e pressão psicológica sobre os adversários. Mudou a Premier League para sempre. Guardiola, por sua vez, apresentou ao mundo a sua versão do tic-tac, nesse caso no Barcelona, tornando a equipe praticamente invencível e conquistando inúmeros troféus, incluindo 2 Ligas dos Campeões como treinador principal dos catalães. Esses treinadores não apenas alcançaram sucesso, eles mudaram a essência completa do futebol, fazendo com que outros clubes se adaptassem, nesse caso, aos seus estilos e abordagens. E seu legado ainda vive e persevera até hoje. Falando do futebol sem VAR, drama e erros. Parece que o VAR sempre esteve presente, mas sua introdução mudou o futebol recentemente. Além disso, os árbitros confiavam exclusivamente em seus olhos, intuição, nesse caso que às vezes levava a erros, mas também adicionava drama aos jogos. Cada pênalti incorreto ou gol não marcado tornava-se parte das lendas e discussões entre os torcedores. Alguns dos momentos mais famosos da história do futebol são precisamente aqueles que os árbitros cometeram erros e o VAR poderia ter mudado o resultado do jogo. O futebol daquela época, claro, nesse caso, era mais humano e imprevisível. E apesar de todas as suas falhas, foram esses erros que criaram atmosfera inesquecível nos estádios para, nesse caso, garantir a euforia dos espectadores, Por hoje é tudo, galera. Como eu ia dizer, não se esqueçam de se inscrever, nesse caso, no meu Telegram, onde a gente vai discutir a vida do futebol, Eu respondo pessoalmente suas mensagens. Até breve, queridos amigos. A gente se vê.